queridos professores, para mais uma live, para mais uma lição que o Senhor nos proporciona nesta manhã. E queremos te convidar que fique presente conosco nesta manhã, porque temos conteúdos riquíssimos direto vindo do reino do Senhor. Temos conteúdos para que você possa transmitir para seus alunos e até mesmo para nosso dia a dia. Mas, nesse momento, quando estamos presentes para mais uma live, e você está nos acompanhando, seja de manhã, de tarde ou de noite, no momento que você reservou para poder adquirir esse conhecimento, se enriquecer um pouco mais da palavra do Senhor. Nós queremos te apresentar que nesta manhã, o Papai do Céu ele vai nos apresentar inúmeras opções de como formar uma escola bíblica dominical para que as nossas crianças possam ser bem acolhidas. Vamos apresentar para você como nos aventurar nas cartas, na história que Paulo apresentou para as igrejas. Mas antes de iniciarmos, após esse breve resumo, queremos te fazer um pedido e um convite. Que você que ainda não faz parte desse canal, que você ainda não curte esse canal e simplesmente você recebeu um link de um irmão, uma irmã, passa a curtir esse canal, passa a acompanhar, curte o vídeo, comenta, compartilha. Vamos compartilhar muito mais a palavra do Senhor, porque hoje a gente vai, com a permissão do Papai do Céu, transmitir para você não só informações bíblicas, Tia Gisele, mas informações do dia a dia, da convivência com as crianças. Mas você vai dizer assim, mas o nosso tempo é tão curto na Escola Bíblica Dominical. Mas você que faz parte do maternal, você tem a oportunidade de ter a presença de quem? Do papai, da mamãe, do responsável daquele bebezinho de 0 a 3 anos. E até mesmo classes do jardim, você também, que faz parte da classe do jardim, tem a oportunidade de evangelizar para o papai. Mas você vai estar se perguntando nesse momento, mas por que aquelas frutinhas estão ali na mesa? Aguarde, fique conosco e que a gente vai lhe apresentar. Então, segue o canal, compartilha, curte, comenta e vamos interagir e navegar na história de hoje. Então, estamos hoje, nesse momento, com a nossa irmã Gisele. Olá, paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Todos vocês que estão aqui assistindo essa live, eu creio que Deus, Ele que escolheu você para ficar aqui, diante de nós, porque nós somos apenas instrumento do nosso Senhor. E hoje a gente vai trazer para vocês algumas estratégias para que vocês possam fazer uma aula de excelência, porque não pode ser feito de qualquer jeito, A obra do Senhor, ela não é feita de qualquer jeito. Ela é feita com amor, ela é feita com excelência. E nem sempre a excelência, viu, irmão? Ela vem com investimentos altos. Verdade. E hoje a gente vai trazer umas propostas bem legais para a gente fazer essas aulas ricas, com propósito, seguindo os objetivos que a PEC ela traz para a gente uma revista que é muito bem trabalhada. Ela traz a didática que você precisa para trabalhar com a sua criança de acordo com a faixa etária. Olha só que material rico. Não é um material aleatório. Então, ele trabalha de acordo com a fase do desenvolvimento dessa criança. Tem aqui o maternal, nós temos o jardim de 4 a 6 anos, nós temos os juniores de 7 a 11 anos. Então, cada revista ela traz uma questão de faixa etária. E é importante e é rico também os procedimentos que ela traz te orientando. Nós estamos aqui somente como mediadores desse processo. Então, a gente traz para você diversas estratégias também, as estratégias da revista e outras opções que a gente conhece as realidades, Exatamente. As aulas dominicais, elas são de semana a semana. Nem sempre a gente tem aqueles valores a investir em grandes estratégias, grandes recursos, mas a gente traz para vocês coisas simples, do cotidiano, do dia a dia, que vocês podem sim. E tem como a gente fazer, é acessível. Às vezes até pedindo mesmo para cada criança trazer um item. E aí eu já vou começar aqui no maternal falando para vocês que é uma proposta maravilhosa, sensacional. Fiquei encantada, já quero participar dessa aula também. E o tema dessa lição é agradecer é legal. Olha só. Exatamente, a nossa lição 4 de hoje. Lição 4, agradecer é legal. Então, as criancinhas ali que vão estar de 0 a 3 anos de idade,
Mas Gisele, bebezinho também pode participar? Pode. Eles já estão aprendendo. Vocês acham que não? Já estão aprendendo sim. E é importante, nós temos aí a primeiríssima infância, que não deixa mentir, né? Que eles falam que é desde o ventre da mãe que as crianças já aprendem. Então, você pode convidar aquela mamãe que está gestante para participar dessa aula, porque esse bebê ele já vai estar ali vivenciando aquela experiência. Tudo que a mãe sente, o bebê sente, tudo que a mãe é imersa, os sentimentos que ela é proporcionada ali. Imagina, ela está gestante, ela já está imaginando o bebezinho dela já interagindo com você, já está preparando esse momento. Então, convide. E agradecer é legal, agradecer é muito legal. E nós estamos aí com a revista trazendo, encontrando o tesouro em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de 4 a 5. Ela traz essa proposta desse tesouro, né, para a gente encontrar. E aí a gente traz a cartinha, né? Isso. Traz para eles, mesmo que eles não saibam ler ainda, mas eles precisam entender que é na palavra de Deus, é na palavra que a gente vai ter conhecimento. Então, já desde muito pequenininho, eles precisam ter acesso, por mais que eles não identifiquem os códigos ainda, por mais que eles ainda estejam ali, as crianças de 3 aninhos de idade, no maternalzinho, 1º ano na escola, né? Na creche, às vezes, para eles terem contato com a palavra. Eles tendo contato com a palavra, eles já vão entender. É através da palavra que a gente conhece a Jesus. Isso. E a nossa cartinha de hoje? Qual é a nossa cartinha de hoje, gente? 1 Timóteo. Olha só. Sejam sempre agradecidos, né? E nós temos aqui o Guardando no Coração, que traz em Colossenses 3,15, né? Que ele vai estar trazendo. Sejam sempre agradecidos. Isso não sou eu que falo, não é você, é a palavra de Deus, né? E aí eles vão aprender a agradecer. Olha que legal, eles vão aprender ali naquele momento a agradecer. Nós temos um objetivo nessa aula, é sempre importante você, professor, atentar para o objetivo, porque pode ter vários objetivos em uma aula, mas a revista ela vem te direcionar para qual é a meta que você tem. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber o que agradecer é muito legal. Então, isso a gente precisa incentivar. Muitas vezes, a gente pensa que a criança ela está ali no mundo que ela não está aprendendo nada, então a gente não explica algumas coisas para elas. A gente pensa que eles não têm essa capacidade de discernimento e eles têm. Olha só como é muito bom, que legal. Muito bom, muito legal. E a criança, ela vai estar observando. Ela vai estar memorizando o que você está explicando. Isso. E esse versículo é um versículo, vocês podem perceber que é bem curtinho. Eles conseguem memorizar? Conseguem. Conseguem muito, né? Bem rapidinho. Vocês vão perceber que eles vão conseguir memorizar bem rapidinho. Repitam comigo. Colossenses 3,15. O que está escrito lá? Sejam sempre agradecidos, né? Ou então gratos. Exato. A gente pode usar outras palavras também que já fazem parte já do cotidiano deles. Agradecido ao papai, agradecido ao amiguinho, na hora que você está brincando, não bater. Tudo isso tem que ser passado para a criança, porque nesse momento ela está ali no período de aprendizado. E você, como educador bíblico, né, está ensinando, ministrando a palavra com os recursos, com o ensinamento da revista, você vai passar para a criança. A revista traz mais um item que eu sempre bato nessa tecla, que é de extrema importância, o louvor. A Bíblia mesmo diz que Deus habita entre os louvores. Então, se Ele habita entre os louvores, eu preciso trazer louvor para as minhas aulas. Sem pressa. Então, a gente coloca o louvor, vamos aprender a louvar, coloca aquele louvorzinho, e esse louvor que eles trouxeram é um louvor sensacional. Porque para essa faixa etária, a aprendizagem ela acontece com a repetição. E também com os movimentos, eles aprendem muito mais. Então, ao Senhor agradecemos. O nome do louvor, que é de 3 palavrinhas. Aí eles cantam: ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que teremos. Então, quando você coloca o louvorzinho, é muito legal. Quero já dar uma sugestão de antemão para a gente fazer um banquete nesse dia. Sugerir que cada criança traga uma fruta.
E aí você coloca assim uma mesa, prepara uma mesa, expõe as frutinhas na mesa e aí começa a trabalhar essa temática. Olha só, investimento zero. Porque Exato. cada criança vai trazer, nem que seja uma banana, uma maçã, uma laranja, um pedaço de melancia, né? Um pouquinho de uva. E aí vai virar um banquete na mesa. Vocês vão ver o quanto vai ser rica essa aula, a experiência, porque eles não vão aprender somente com o ouvir. Não. Eles vão aprender com todos os... a demanda sensorial deles, que é a visão, eles vão estar vendo, com a audição que eles vão estar escutando, com o paladar que eles vão estar degustando, com o tato que eles vão estar tocando. Então, eles vão ter uma aprendizagem significativa, uma vivência. Nessa fase, é importante as vivências. Eles aprendem o que eles vivem, as experiências que eles vivem. Exatamente. E aí, nesse caso, quando você apresenta os recursos, eles somam. Mas, como a tia Gisele falou, os materiais, as frutas, o louvor, tudo isso vai contribuir para que aquela criança possa aprender. É claro que nessa faixa etária, a criança ela não tem muito tempo para nos disponibilizar, para que a gente possa repassar para ela o conteúdo. Sim. Mas o máximo de tempo a gente tem que conseguir. E quando a gente tem o material, né, quando a gente tem os recursos, conforme a orientação da nossa revista, que é o nosso Paulo e o nosso Timóteo, você passa na mão dessas crianças e elas vão pegar, vão sentir, e aí elas vão associar com a historinha que você vai estar contando. Isso. Você pode mostrar para eles aqui os personagens, né, Paulo e Timóteo, que são as pessoas que escreveram essas cartas. Exatamente. Exatamente. Assim como nossos amiguinhos vieram participar da live, né? Então eles vão estar só ali ouvindo, sentadinho, correndo, mas eles vão estar prestando atenção. Sim. Né? E eles vão perguntar, quem era esse bonequinho? Ele representa quem? Né? Mas aí o que acontece? A aula ela tem que ser bem coxinha, o máximo ser objetivo. Isso. E aí você apresentando, olha só como já teve bastante tempo, nós já chegamos na aula, já colocamos as frutinhas na mesa, todo mundo já sentou, você já falou que a temática é agradecer, é muito legal. E você vai trazer os bonecos. Olha só, quando você apresenta os bonecos, todo mundo quer pegar. Isso. Né? E olha só, um pouquinho mais de tempo, cada um vai abraçar Paulo. Abraça Paulo! Aí dá para as crianças abraçarem. Abraça Timóteo! Aí dá para as crianças abraçarem. Eles já vão ficar super felizes que eles abraçaram Paulo, eles abraçaram Timóteo. E eles vão contar para a mamãe quando chegar em casa. Então a mamãe vai ficar observando a aula, ela vai achar... Mas que aula sensacional de vivência. Verdade. Né? Eu tive a oportunidade de abraçar um grande herói da Bíblia. Isso. Um grande herói que cuidou dos irmãos, que cuidou das igrejas, que mesmo longe, né? E fazer a associação de quê? Que a atual realidade deles, que eles têm uma ferramenta hoje que é a internet. Né? Mas é claro, eles não vão manusear, mas o papai, a mamãe, o pastor da igreja manuseia. Mas como é que Paulo, no tempo dele, não tinha internet? Como é que ele fazia? Ele mandava o quê? Para os irmãos? As cartas. As cartas. Não tinha WhatsApp na época. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nenhuma outra ferramenta que hoje o papai, a mamãe, o responsável por essa criança e o pastor da igreja tem. Eles tinham o quê? As cartas. E como é que chegavam as cartas até os irmãos da igreja? Eu ia de barco, ou ia de cavalo, né? Ou ia a pé mesmo. Sim. Mas chegava. E isso, a criança ela já vai entender, quando ela tiver um pouquinho maior, que a palavra de Deus não tem limite para ser pregada. Ela tem que ser pregada, de qualquer forma. Com a direção do Papai do Céu e com amor no coração. E a revista está trazendo justamente essa proposta do piquenique. Exato. Que legal, né? Se você tiver uma toalha quadriculada, ou então qualquer outra toalha, um TNT que você tiver, coloca no chão. Quando eles estiverem trazendo, aí pode fazer uma trend com eles, né? Eu trouxe a uva, eu trouxe a banana. Eles gostam disso, né? Então, assim, envolve, querendo ou não, ele vai envolvendo que eles são do mundo tecnológico. Nós não podemos fugir disso, né? Então, eles já trazem. E aí você coloca lá no grupo dos pais, os pais vão ficar maravilhados, né? Todo mundo. A criança que ainda não fala, você que imita a voz da criança. E assim assim por diante. Fica uma coisa bem atraente. Vai ser atraente para outras crianças que ainda não frequentam a EBD. Eu também quero participar disso.
né? Eu quero participar, que essa aula é tão divertida, né? Verdade. A tia não fica só lendo a Bíblia na minha frente. Ela faz o cotidiano, olha só. Todo mundo senta em torno do piquenique e vão aprender. E aí chega num ponto que a gente vai falar sobre quem foi que escreveu isso, né? Que eu preciso agradecer, que é importante, que é muito legal agradecer, né? Nas cartas de Paulo e de Timóteo. E aí você já apresentou a cartinha, você já apresentou a musiquinha, e agora você vai levar eles à vivência. Vamos agradecer a Deus pelo alimento. Olha só o alimento que ele trouxe pra gente hoje. É um alimento saudável. Aí você já mostra, olha só. Alimento saudável que Deus ele trouxe pra gente, ó. Vamos comer depois, irmão. Olha só, que legal, né? Então, depois desse momento de gratidão, você ora com a sua criança, ensina eles a agradecerem, né? Vamos agradecer, Papai do Céu, que ele trouxe pra gente o alimento hoje. Então, toda vez que você for se alimentar na sua casa, tem que agradecer primeiro, né? Então já é um hábito que vai ser construído. Exato. Aquela criança que os pais não frequentam a igreja já vão levar esse hábito para casa. Uma forma de evangelismo. Isso. Quem foi que disse que os pequenos não evangelizam? Eles evangelizam, sim, eles ganham, sim, os pais para Jesus. Então essa estratégia que a revista está trazendo é uma estratégia simples, né? É um ensinamento pontual, porém é de grande valia, porque eles vão levar isso para a vida toda, aprender a agradecer a Deus, que a gente pensa que é algo muito simples, mas não é. É algo que muita gente não consegue fazer. Exato. Até na vida adulta, porque não teve o ensinamento na infância. Exatamente. E a criança, ela tem que começar a ter uma convivência e práticas diferentes daquilo que normalmente elas estão tendo. E a casa de Deus, ele tem que repassar isso. Não somente o conteúdo, né, bíblico, mas também a nossa vivência, como a tia Gisele disse, a nossa realidade, para que a criança ela possa associar, ela possa ter um entendimento quando ela já tiver um pouco maior, de que na casa do Papai do Céu, o ensinamento é direcionado por Deus, né? Se na Bíblia diz, então vamos aprender a cuidar de quê? Do nosso corpo, da nossa mente, com alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis não só de pão, mas também de todo entendimento que procede de quem? De Deus. Amém? É muito legal isso, né? Exato. E na revista? A tia Gisele apresentou a revista do professor, né? Agora eu estou apresentando a revista do aluno. Para você ver que é a nossa revista elaborada pelo PEC, como ela é bonita e ela é rica de conteúdos. A criança ela vai poder desenvolver aquilo que você, titia, titio, explicou em sala de aula, que o papai também ouviu, a mamãe também ouviu, eles vão reproduzir aonde? Na pintura. Que é onde ele vê esse menino e essa menina de joelhos dobrados. Aonde você, muitas vezes, a nossa realidade é o seguinte, que muitas vezes, né, tia Gisele, a criança ela não tem essa prática. Porque hoje a ideia, ela se tornou normal para todos. Não importa se eu estou de joelho, não importa se eu estou deitado, não importa se eu estou sentado, não importa se eu estou... O importante é que eu estou orando. Amém. Isso, importa que o nosso pensamento está sendo direcionado para Deus. Mas os joelhos dobrados significa o quê? Reverência. Reverência ao Pai. Reverência não a uma autoridade da terra, mas uma autoridade divina. Então ela vai fazer a pintura. Como a tia Zélia explicou, aqui as crianças elas estão orando de joelhos dobrados e aqui elas estão orando pelo alimento. Eu não gosto de banana, eu vou jogar fora, não é... A gente vai já falar sobre isso no Junior. Exatamente. Né? Jardim. A mamãe não ensinou, o papai não ensinou, a criança não se adaptou. Não, é alimento de Deus, é da terra, é da natureza, na produção. Então aqui a criança ela está o quê? O que aprendemos hoje na escola foi que devemos orar pelo alimento que Deus dá. Não é isso? Então a criança, ela vai agora o quê? Ela não vai saber ainda escrever, né? Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai fazer a pintura dessa fruta, né? Ela vai pintar e vai entender o que foi explicado na sala de aula. Isso. E a gente pode também adquirir o conhecimento hoje de que a pintura, por pintura, ela
ela parece que não tem um significado muito grande. Para que as crianças vão pintar, né? Quando elas estão... As crianças nessa fase são visuais. Quando elas estão visualizando a cena, elas estão aprendendo. Isso. Né? Elas não leem palavras ainda, mas eles conseguem ler as imagens, já são leitores. Exato. Leitores de imagens. E quando eles pegam o giz ou o lápis para colorir, eles estão desenvolvendo uma habilidade chamada coordenação motora, que é uma habilidade que vem antes da escrita. Algumas vão riscar tudo, as outras vão pintar bem bonitinho os espaços, outras não vão nem só riscar um pouquinho, já não querem mais, mas elas participaram, só do fato de elas participarem dessa atividade, isso já é de grande validade. Estão em processo de desenvolvimento motor, né, que vem antes da escrita. Eles já fazem os registros deles ali no papel e você precisa valorizar cada um, independente. Se ele só deu um risco, se ele pintou bem bonitinho, direitinho, né? Você não denota. Não denota. O que você faz? Parabeniza o esforço de cada um. Exato. Né? Cada um tem uma forma, cada um é diferente um do outro. Então, participou da atividade, parabeniza. Não quis participar naquele momento, não tem problema. Tem crianças que às vezes rejeitam a pintura por serem muito expostas a isso. Aí já cansaram de pintar. Tem todo tipo de criança. Então, você precisa respeitar o tempo e a disponibilidade de cada um. Tá bom? E muitas vezes, né, tia, a criança está expressando os seus sentimentos Sim. através da pintura. E aí você vai analisar, você vai conversar com o responsável dessa criança, né? Muitas vezes a gente acaba desprezando uma coisa tão simples. Mas a pintura, ela representa o que a criança está aprendendo, sentindo, pensando. Amém? Então, concluímos a lição da revista do maternal. Para finalizar, né? Para finalizar a aula, e vocês botam todo mundo para comer. Isso. A meta agora é se alimentar e deixa eles explorarem, né? Os sabores, as texturas, deixa eles explorarem. Abrir uma banana ali, né? É coordenação motora também. Então, deixa explorar. Então, eles vão se sujar? Vão. Vão se belar? Vão. Mas é importante que eles tenham esse contato. Sentir o cheiro, sentir o sabor, explorar de uma forma tátil. Então, vai ser uma aula sensacional e rica. Você vai ajudar muito essa criança na tua aula, tá bom? Verdade. Fechamos aí. Agora vamos para o jardim. Jardim, olha só. Gente, essa fase é uma fase encantadora. Não que as outras não sejam, mas essa fase é uma fase de pleno desenvolvimento cerebral, gente. Pleno desenvolvimento. Eles estão no ápice da aprendizagem deles aqui. Então, a gente precisa abraçar isso e aproveitar. Né? Os exércitos, eles são formados de pequenos. Né? Os exércitos maiores, aí, quando a gente vê na história do mundo, eles pegam crianças para fazer. Lá na Grécia Antiga, eles educavam dessa forma. E nós também vivemos aqui uma batalha espiritual. E nós temos que preparar os nossos pequenos desde pequenos. E nós não devemos pensar assim, não, eles são crianças ainda. Não fazer, só faz uma brincadeirinha aqui, coloca uma musiquinha para eles dançarem e tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem. Então, por esse motivo que hoje nós estamos trazendo para vocês essa proposta da PEC riquíssima. Bora para essa nova fase, que é do Jardim de Infância, de 4 a 6 anos. Aqui nós temos a temática que é 1 Timóteo 4, o maior criador do mundo, né? O maior criador do mundo, na lição 4 vem trazendo, em 1 Timóteo 4, que diz assim: tudo que Deus criou é bom. Tudo. Aí a gente vai lá para Gênesis, né? Na criação, a gente mostrando para eles. Eu trouxe para vocês verem, então, já antes de a gente adentrar, é interessante vocês terem algumas imagens que façam alusão à criação. O que foi que Deus criou? Quem pode me dizer? Até nos conteúdos de escola, eles vão estar explorando, porque eles vão estar estudando o quê? Eles vão estar estudando ambientes naturais e ambientes culturais. Então, eles já vão estar explorando essa questão, dessa temática. E aí você pode explorar isso também. O que foi que Deus fez e o que o homem fez? Né? Ali naquela natureza ali, o que Deus fez? Ele fez a árvore, ele fez as plantas, ele fez a água, ele fez a terra, as pedras, tudo foi Deus que fez. E eu e você?
Foi Deus quem Fez. criou, né? Foi Deus quem criou, Ele que fez. E interessante dizer também que as outras coisas Deus fez falando. E Ele fez o quê? Com as suas próprias mãos. Olha só como nós somos especiais, né? Nós somos a criatura, assim, eu acredito que mais amada, porque não que as outras não sejam, as outras elas servem para quê? Para que nós possamos viver aqui Exato. nessa terra. É para nós. Deus fez tudo perfeito para nosso benefício. Então, quando Ele nos criou, Ele disse, não, esse daqui eu vou criar com as minhas próprias mãos, para que a criança ela se sinta amada. Tem muitas crianças nessa faixa etária que não se sentem amadas, porque nós vamos para a nossa realidade, né? Hoje em dia os pais têm que trabalhar, o pai e a mãe. Às vezes na escola a professora não tem paciência, né? E eu já entro nessa questão das pessoas atípicas, as crianças atípicas que sofrem rejeição em vários lugares onde elas se encontram, né? Glória a Deus pelas pessoas que já têm amor, que têm a empatia por essas crianças. Então, na EBD, você tem que ser a pessoa que ama, né? Ama, só que tia dá trabalho, Gisele não sei nem o que fazer, nem presta atenção, não tem problema, ele está lá. E quando você fala, ele escuta, ele ouve, né? Então, já tinha uma irmã na última formação que nós tivemos, que ela falava isso, ela dizia assim, mas ele não para na sala. Parece que a gente fala com ele, parece que ele não está aprendendo nada. Falei assim, calma, irmã, ore. Apresente a aula, deixa ele estar no espaço, ele está aprendendo de uma forma diferente, né? Diferente. Então, aqui, quando você apresenta a imagem, que você fala que Deus criou tudo, o que foi que Deus criou? Pergunta para eles, eles sabem muita coisa já, então eles vão te dizer tudo que Deus criou. E aí entra essa lição aqui, que é uma lição também sensacional, riquíssima, que ele vai estar trazendo, o guardando no coração, tudo que Deus criou é bom. Tá bom? E o objetivo dessa lição é compreender que Deus criou todas as coisas para a nossa alegria e satisfação. Tá? Então, a gente precisa que eles entendam isso. Isso que serve o objetivo, para que a gente entenda o que a gente tem que passar para essa criança, tá? De ensinamento. E aí tem as duas musiquinhas que eles sugerem, que é Quem Fez, né? E tudo foi criado por Deus, também da Aline Barros. Então tem vários louvores aí que também a gente pode encontrar, que são da criação, que mostra essa proposta, tá bom? E aqui nós temos... É esse, irmão? Isso. Esse aqui a gente está trazendo, olha, guardando no coração. Nosso coração deve ser como um jardim, onde só crescem coisas que são de verdade, né? Nós temos que buscar essa verdade. Vocês conseguiram enxergar? Agora vê aqui, ó. Olha como é bonitinho, né? Hoje nós temos umas ferramentas aí que nos ajudam muito, que é a IA, né? Quem ainda não teve acesso aos aplicativos de IA, são gratuitos, então te ajudam muito. Não precisa você estar criando uma imagem ali, tem todo um trabalho. Hoje em dia a gente já tem, em segundos a gente tem a imagem que a gente busca. Então vamos usar essas ferramentas tecnológicas também a nosso favor da nossa aula, tá bom? Nós vamos aqui para a questão da sugestão da aula, tá? Ele diz assim: reutilize o envelope. Vamos lá usar um envelope, né? Para a gente trazer o versículo. Então, sempre leve a sua cartinha, né? Seu envelope. Esse daqui é feito de emborrachado, ó. É uma folha de emborrachado. Aqui o emborrachado com glitter. Aí ele traz aqui, ele foi escrito à mão aqui, ó. Carta de amor. Ai, tia, minha letra não é bonita. Imprime uma letra legal para te colocar aqui. Não tem problema, tá? Então, faz com a tua mesmo. Valoriza a tua letra. Aprende caligrafia. Né? E aí a gente vai estar trazendo a cartinha dentro do envelope, né? As cartinhas dos versículos que você precisa. Cria aquela expectativa, fala assim, olha, nós temos uma cartinha que foi escrita por quem? Aí você já diz quem escreveu. Se quiser levar o boneco, ó, né? Também é válido também. Tá? Então, ele sugere aqui uma dinâmica, né? A dinâmica do versículo. No momento da aplicação, abra o envelope, retire o conteúdo da carta e repita o versículo em voz alta. O versículo aí é curto, você pode perceber. Então, as crianças decoram com muita facilidade. Você diz assim, olha, quem decorar no final, eu vou dar uma pipoca.
E aí você fala, faz eles decorarem. Muita gente vai decorar, porque ele é bem curtinho, né? Tudo que Deus criou é bom, né? Muito Exato. bom. Deus, ele criou tanta alimentação, como a gente já havia sugerido, né, para a classe de maternal, para a classe do jardim também, porque Deus, ele criou o céu e a terra. E tudo que é abaixo da terra, Deus colocou abaixo dos nossos pés, para nos servir em questão dos alimentos, para nos alimentar, em questão dos materiais da natureza, tudo, ele, como a tia Gisele falou, ele nos fez com a própria mão, ele sentiu o tato, né? Para que a gente se sentisse especial, porque ele teve o cuidado, ele teve o carinho, ele teve a delicadeza de fazer perfeito essa criança, no qual o mundo tenta afastar essa criança do propósito de Deus, né? Mas como você vê aqui o nosso espaço, aqui a gente tem 2 criancinhas assistindo. Assim mesmo, na sua sala de aula, no espaço que você reservou aí na sua igreja, as crianças elas vão estar observando. Porque tia ou tio, brigar com um amigo é bom? Perguntas, questionamentos. Nós não somos perfeitos. E nós erramos. Mas Deus nos ensina que assim como Noé construiu a arca, ele quer que nós construamos o quê? Um bom comportamento. Ele quer que a gente construa em nós um sentimento fortalecido e uma reverência a Ele. Ele quer que a gente busque sempre dependência e obediência a Ele. Então, tudo que Deus criou é bom. A Bíblia ensina isso, mas muitos o rejeitam. Mas a gente está lá na escola. As crianças elas estão brincando, estão interagindo e esquecem de tudo aquilo que foi ensinado no domingo pela tia Gisele. E agora? E agora? E agora? Se você for pegar a revistinha do aluno, você está vendo aqui Timóteo. Quando você navegar pelas histórias das lições da revista desse trimestre, você vai entender que esse rapazinho aqui de roupa vermelha é Timóteo, que é o nosso Timóteo que está presente aqui com a gente. E Timóteo, ele anunciava a palavra do Senhor, aquilo que Paulo, o seu amigo, seu tutor, seu mestre, aquele que ensinou, que cuidou, que educou Timóteo abaixo da autoridade de Deus. Mas muitos estão rejeitando. E aí a criança vai argumentar assim, tia, que isso? Lá na escola a gente não quer saber de Deus, porque eles dizem que a gente é cafona. A gente está onde? Na classe de 4 a 6 anos. 6 aninhos. Não importa se a escola é privada ou é pública. A rotina é quase que a mesma, só muda o status. Então, aí não quer, tia. Não quer, porque se eu não der uma rasteira no amiguinho na hora da brincadeira da bola, eles vão dar em mim. O papai ensinou que se eu não bater, eu apanho ainda em casa. Ai, meu Deus. O mundo ensina, bateu, levou, né? Então, eu não tenho, mas eu quero. De uma forma eu vou conseguir. Então, tudo isso que a criança questiona é bom? Isso é bom e saudável? Isso é bom que a palavra do Senhor ensina? Isso é bom que o nosso amiguinho Jesus, que todas as lives, quase todas as lives, na verdade, ele está presente. É isso que Jesus ensina? É isso que ele está ensinando aqui, que tudo foi criado por Deus. Deus criou machucar o próximo? Não. O que Deus disse? Amar. Né? Amar uns aos outros como a ti mesmo. Então, se eu machuco com palavras fisicamente, ou até mesmo falo alguma coisa, penso alguma coisa a respeito do meu amiguinho, isso é bom? É agradável? É isso que Deus criou? Foi isso que Deus queria, que eu fosse inimigo do meu próximo? Então quer dizer que essa imagem aqui, que o nosso coração deve ser como um jardim ou um deserto? Ah, não, o nosso coração deve ser igual um deserto do Saara, seco e árido. É isso? Não. Não, ele deve ser igual um jardim. Ah, mas a bondade hoje em dia não existe, tia. Não existe hoje em dia. Existe. Existe sim, porque se Jesus viesse
nesse tempo e convivesse com a gente, ele faria a mesma coisa que ele fez lá no templo. Saía derrubando tudo que ele encontrou pela frente, porque ele disse que na casa do pai dele era casa de comércio. Não, de oração. De oração. De oração. Então, a gente deve bater no bichinho? Um questionamento. Mas se o tigre vier, o leão vier, ele vai me morder. O animal, ele é irracional. Mas nós somos o quê? Racionais. Não é isso? Então, devemos matar o coelhinho? O macaquinho? Devemos jogar pedra nos bichinhos? Não. E tudo isso deve ser passado para as nossas crianças do jardim. Né? Nesse dia também, muito legal essa proposta, né, de trazer esse debate durante a aula. E acredito eu, quando a gente fala assim, que a criação, quando a gente fala da criação, que tudo que Deus criou foi bom, entra também nessa questão da alimentação, que você pode trazer essa proposta também para eles de uma forma mais exploratória. Por exemplo, você traz aqui. Quem foi que criou essas frutas? Foi Deus. Né? É da natureza. E quem foi que criou o macarrão instantâneo? Olha só o macarrão instantâneo aqui, ó. Quem foi que criou? Foi Deus? Não. Foi o homem. Ele usou de artifícios, né? Usou alguns produtos químicos para produzir esse alimento. Qual é o melhor alimento? É que o homem criou ou que Deus criou? Aqui Deus criou. Quem é que gosta de macarrão instantâneo? Todo mundo vai levantar a mão. Tô até vendo, né? Tem vitamina aqui? Não. Não tem vitamina para o meu organismo. Tem... O que tem aqui? Corante, conservante, né? Que faz mal para quê? O estômago, não faz mal para o organismo. São alimentos artificiais que foram criados pelo homem. Exato. Tá bom? E aqui foi criado por Deus. Quem gosta de refrigerante? Todo mundo gosta. Mas olha só o que a tia trouxe. Suco natural que veio da natureza. Eu só fiz transformar em suco, né? A fruta transforma em suco e isso é saudável, faz bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, porque tudo que Deus criou é bom, é perfeito, né? Então, isso daqui vai fazer bem para você. Quando Deus ele criou o nosso planeta, você pode perceber que agora foi uma nave lá para a Lua, né? Isso. Lá na Lua tem tudo isso que tem aqui na Terra? Não tem. Porque Deus criou o nosso planeta, Ele criou esse ambiente aqui para o nosso bem-estar. Né? E o homem, no seu entendimento, na sua ciência, ele vai imitando, que ele quer imitar Deus. Isso. Mas o homem, ele não é Deus. Deus, ele é perfeito. E o homem? Falho. Nós somos errantes, nós somos falhos, nós somos pecadores, né? E nós precisamos reconhecer isso. Mas, se eu tiver consciência de quando eu me alimento das frutas, dos sucos naturais, né? Não dos artificiais. Tem aquele suco que diz que é de laranja, mas não é. Né? Tem alguns pigmentos lá que imitam o suco de laranja natural. Então, isso faz mal para o organismo. Mas quando eu tomo um suco de laranja natural, o que vai acontecer? Meu organismo vai ficar, olha só... Tcharam! Muito bom, vai ficar tudo muito legal, né? Porque eu vou ter energia para gastar, eu vou conseguir aprender, porque eu vou ter no meu organismo as vitaminas que Deus ele fez. As vitaminas para que eu possa aprender, para que eu possa brincar, para que eu possa crescer. Vocês sabiam que tem crianças que não aprendem por falta de vitamina? Isso. Porque café da manhã já começa o biscoito recheado e o achocolatado de caixinha. Vocês já viram isso? Já. Tem achocolatado de caixinha, o biscoito, ou então o esquilho, né? Que é salgado, faz mal para o colesterol, triglicerídeos. Mas justamente. É criança, não tem nada a ver. Tem muito a ver. Olha só o que vai acontecer com as crianças que só comem essas coisas. Ó. Vão para o hospital. Olha só, vamos pro hospital, porque vai ficar dodói, vai ter que tomar remédio de injeção, vai ficar chorando. Chora, bebê, chora.
ficar chorando, não vai ficar feliz, vai ficar muito doente. Isso daqui é das minhas filhas, ó, vocês podem pegar os filhos de vocês. Então pedi para eles trazerem, né, a injeção para aplicar no bonequinho. Então tudo isso é lúdico, né? Vou mostrar para eles, olha como fica o coração dodói quando come muita gordura, dessas coisas, né? Biscoito recheado, tem criança que só raspa aquela gordura de dentro. Isso. E a massa do biscoito joga fora. Vão, né? Só pelo açúcar. Só puro açúcar, fazendo mal para o organismo. Aí quando adoece, não sabe de onde vem a doença, né? Porque o organismo não aguenta mais de tanta coisa que não faz bem. E aí fica dodói, vai para o hospital, fica internado lá, porque não tem a vitamina necessária, vai ter que fazer... A mamãe vai ter que comprar um remédio muito caro para dar para essa criança, fazer tratamentos e tratamentos. Quando o nosso organismo ele é alimentado de uma forma adequada, até é importante até trazer a família junto nessa aula, né? Porque acaba que educa também a família, porque a nossa cultura alimentar é uma cultura artificializada, né? Nós vivemos aí numa correria do dia a dia, não dá tempo para fazer. Pega ali uma mortadela, corta, frita, toma com açaí, coloca uma farinha. É gostoso mortadela com açaí, né? Mas a gente precisa ter a consciência de que esses alimentos... Tia, mas não pode comer? Pode. Uma vez ou outra, né? Não faz mal. Mas todo dia, todo tempo. Em vez de você levar um biscoito recheado para a escola, pega uma fruta, né? Ou então uma salada de frutas. Muito melhor. Vocês podem até fazer aí com eles a salada de frutas, vai ficar muito gostoso. Faz uma manhã, ensina o conteúdo, o versículo, coloca o avental para não sujar a roupa, mas se não tiver, coloca o outro material e faz a salada de fruta. Vai ser excelente para eles. Olha só, aí você vai fazer a pergunta para eles, assim, o que será que Paulo escreveu para o seu amigo Timóteo? Vamos descobrir juntos. Paulo escreveu para contar um segredo especial. Então, olha, um segredo. Quem quer ouvir um segredo? Aí você já ganhou a atenção de todo mundo. Até quem estava correndo na sala já vem para perto, né? Para ouvir um segredo. Vou te contar. Vou contar no teu ouvido, porque eles já ficam mais ligados, né? Todo mundo quer saber o segredinho de Paulo que escreveu para o amigo dele. E aí vocês continuam a aula de vocês, né? Algumas pessoas dizem coisas estranhas, aí fala sobre a verdade, né? Sobre a mentira, trabalha essa questão também. Como se não soubesse comer coisas gostosas que Deus fez. Olha só como a revista ela vai trazer, né? Eu não gosto de maçã, eu não gosto de banana, não gosto de uva. Eu só quero se for um pastelzão daquele, um completão, né? Aquele lanchão que vai ganhando, só vai acumulando a gordura que não é boa para o organismo e perde o controle, às vezes faz mal para o coração. Olha só, o coração fica logo dodói, ó. Fica cheio de veias entupidas por gorduras que não são boas para o nosso organismo. Então, e essa aula é uma aula muito rica, dá para explorar de muitas formas. Olha, Deus criou o papai e a mamãe para formarem uma família. Sim, isso é muito bom. Olha só, e traz justamente essa imagem aqui, ó. Ela vai trazendo que é bom ter uma família. Ele fala sobre o respeito, a obediência. Dá para explorar bastante, né? Então tem muita coisa legal nessa lição, tá bom? E também ele fala sobre essa questão de autoaceitação. Entra o bullying, se você quiser já abordar, né? Que nós somos especiais. Quem foi que nos criou? Foi Deus, com as suas próprias mãos. Então, eu sou muito especial, sou muito rico, porque eu tenho o quê? A saúde, a vida que Deus me deu, né? E entra nessa questão emocional também, porque tem crianças que não aceitam o seu cabelo por conta do bullying, não aceitam a cor da sua pele, às vezes, né? Não aceitam a sua deficiência, porque tem crianças deficientes dentro das igrejas. E você levar essa valorização, né? É uma forma diferente. Olha, tem crianças autistas dentro das igrejas.
essas crianças têm um comportamento diferente, têm uma necessidade diferente, então você vai valorizar essa necessidade, esse comportamento diferente, até explicar para as outras crianças que quem fez aquela outra criança também foi Deus. E ela também é muito, muito, muito importante para Deus, é muito amada. Porque Deus, ele não faz a acepção de pessoas, ele não diz assim, não, eu gosto desse e desse, que nem a gente faz, né? Eu me identifico com ele, mas com ela eu não me identifico. E eu já não quero conviver, eu quero conviver. Deus, ele não faz isso, ele ama a todos. Né? Então é importante essa aula. Eu amei essa aula, sabe? Muito bom. De coração mesmo. Cadê nós temos aí atividade, tio? Temos sim a atividade da Revista das Crianças. Depois que a gente aprendeu do que Deus criou, os ensinamentos que Paulo passou para Timóteo, temos as atividades. Na conclusão da aula, você já vai ter um público de criança que já sabe, já está iniciando a escrita. Né? Escrita, a leitura. Né? E que elas já vão poder conseguir desenvolver as atividades, onde elas vão poder representar aquilo que elas aprenderam na escola, né? Vão poder transcrever o versículo bíblico para que elas possam memorizar tudo aquilo que foi ensinado. Né? Então, a revista, ela é completa. Ela tem muitas informações legais. Então, por exemplo, a primeira questão: copie as letras que estão nos balãozinhos e complete o versículo bíblico de hoje. Então, um balão com a letra B, a outra com a letra O e a outra com a letra M. Então, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus fez é bom. Ele ensina para que a gente venha reproduzir o que Ele nos passou na manhã de domingo. É legal esse entendimento de quem faz essas revistas, que são grandes profissionais. Por quê? Porque eles entendem que essa criança está em processo de alfabetização, ainda não está alfabetizada 100%. Então, ele deu todas as letrinhas para que eles escrevessem bom. Olha que legal, é só cada letrinha para o seu espaço, e ele escreveu. Tio, eu consegui escrever bom. Que legal, né? E aí, aqui ele traz um espaço para você desenhar a maior criação, que é a sua família. Aí já entra nessa questão familiar. Tá? Então, eles vão desenhar a família deles, porque eles ainda não conseguem ainda escrever, de fato. Mas ele trouxe a proposta do desenho. Eles já conseguem registrar. E é muito legal isso. O desenho, ele vai representar aquilo que ela queria escrever. Exatamente. Agora que a gente concluiu a segunda revista, referente à lição 4 da classe do Jardim, agora vamos para juniores. Crianças que começam a perguntar mais, questionar mais, que começam a argumentar mais coisas. Sim. Que aí você já vai precisar buscar um pouco mais de informações, tanto na revista, quanto na Bíblia, que vai ser seu manual de instrução, quanto nas convivências no dia a dia, a sua realidade. Amém? Na lição 4, o tema da lição é: podemos ser exemplos de fé. Exemplos de fé, você já faz logo a pergunta: o que é ter fé? Ter fé é só porque eu consegui comprar? Ter fé é só porque eu consegui alcançar alguma coisa? Ter fé é só porque eu consegui desenvolver alguma coisa? Não é bem assim. Ter fé é o que a gente não consegue ver e nem ainda materializar. Mas é algo que a gente crê que vai acontecer. Mas deixar claro para que essa criança da faixa etária de 7 até 11 anos possa entender o seguinte: que tudo é conforme a vontade de Deus. A gente tem fé. Então, aquilo que a gente está desejando, precisando, pedindo, é propósito de Deus? Se é, você faz essa criança entender que Ele vai fazer. Porque assim como os outros temas das outras classes, a gente entendeu que Deus é bom e tudo que Ele fez é bom, então tudo que Ele for nos dar vai ser bom. Vai ser para fazer mal para as crianças? Não. Vai ser mal para que ela possa se desenvolver lá na frente, praticando coisas que não deve? Também não. Então você já fez a leitura da revista. Podemos ser exemplos de fé. Paulo, ele foi exemplo de fé? Ele foi. Mas Saulo, ele foi exemplo de fé? Não foi. Porque ele perseguiu a igreja.
Mas no momento que ele estava perseguindo a igreja e não as pessoas, e sim a Jesus, ele teve um encontro. Você já faz logo esse amparado. Você faz logo esse resumo. Paulo só se transformou em Paulo. Paulo só se tornou Paulo depois que ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus mudou a vida de Paulo. Então, o que vai mudar as crianças? Vai ser no muito falar, no muito fazer? Não, é você conduzir essa criança a ter um encontro com Jesus. E como é que você vai fazer isso? O guardando no coração, ele vai ser a resposta. Seja um exemplo na maneira de falar, de agir, no amor, na fé e na pureza. Eu tive a semana cheia de trabalho. Eu tive a semana cheia de estudo. E eu ainda vou aguentar a rotina das crianças. Não dá certo. Não dá certo. O pastor me colocou aqui. Não. Se você está aí, não foi o pastor João, o pastor André, não foi nenhum desses. Foi quem? Deus. A Deus. Porque você é embaixador e ministro do Evangelho. E você está cuidando daquelas pequenas ovelhinhas que lá na frente vão ser grandes ovelhinhas. Não é isso? E a nossa cartinha, a carta que Paulo mandou para nós na manhã de hoje, no dia de hoje, foi essa. Seja um exemplo na maneira de falar, de agir no amor, na fé e na pureza. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Jesus está fazendo o que aqui com as crianças? O que as crianças estão fazendo um para com o outro? A gente está vendo aqui baderna, bagunça? Não. Ainda que as crianças estejam brincando na sala de aula, mas você sempre tem que frisar algo, que as crianças, elas estão aonde? No templo do Senhor. Elas estão na casa de Deus. E na casa de Deus há o quê? Ordem e decência. A disciplina. E essa disciplina não é uma imposição, não é uma regra, mas é um ato de obediência. Então, assim como já falamos, as imagens, elas vão resumir tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você vai estar ensinando. O objetivo da lição da classe dos juniores é o seguinte: ensinar as crianças que devemos tomar cuidado com ensinamentos errados. Então, por isso que a gente destaca bem situações do nosso dia a dia. Olha aqui, Jesus está de um lado e o homem mau está do outro lado. Jesus está ensinando a verdade e o homem mau está ensinando falsas histórias. Então, se eu estou aqui na terra e Deus fez o animal para que eu possa me alimentar dele, eu devo maltratar qualquer animal? Não. Eu não devo maltratar qualquer animal. Então, eu não devo jogar fora a alimentação. Eu não devo desprezar o alimento porque a rotina do papai e da mamãe é tão corrida que eu vou ter que comer um macarrão processado. O tempo está corrido, a rotina está corrida. Hoje eu tenho que estudar, papai não pôde me dar atenção, mamãe não pôde me dar atenção, então eu vou cobrir qualquer coisa. Papai me deu dinheiro, mamãe me deu dinheiro, eu vou entrar ali no McDonald's, eu vou entrar ali no restaurante, eu vou comer qualquer coisa. A gente está fazendo o quê? Maltratando o organismo, né? Maltratando o organismo, como a tia Gisele falou. Maltratando o organismo, e esse organismo é o quê? É o templo e morada do Espírito Santo. Então, a gente tem que entender o que a palavra do Senhor ensina. O que a Bíblia ensina? A gente deve ter a verdade, a gente deve ter a paz e o amor. O amor pelo próximo, a paz um com os outros. Se há alguma contenda, alguma coisa contra o teu irmão, a gente deve ir lá e pedir perdão e viver em paz. Cumprir a palavra. Ainda que a gente tire nota vermelha na escola, a gente deve falar a verdade para papai e mamãe. Ainda que a gente, sem querer talvez, tenha batido no amiguinho, é chegar com papai e mamãe e falar que aconteceu esse acidente. E a gente deve... né? Verdade? Confessar. Então, tudo isso deve ser repassado para a criança. Porque a Bíblia, ela é um manual de instrução. Ela é nossa bússola. A revista, ela é o apoio.
Mas a nossa realidade, ela tem que estar frisada na palavra. Então, Tenho só uma ressalva também em relação a isso, porque ele fala de alguns tópicos, né? Da maneira de falar, da maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Quando a gente trata com esse público que já é maior, que já tem 7 a 11 anos ali, alguns estão entrando na pré-adolescência, é importante trazer essa questão das temáticas de consciência de atos, como o irmão estava falando. Então, quando eles estão, não é somente dentro da igreja, em todos os lugares, dentro da escola, será que eu sou exemplo de amor? Né? Será que as palavras que saem da minha boca, elas são abençoadoras ou elas são para amaldiçoar? Porque nessa fase entra uma fase de aprendizado de moral e conduta. Então, eles estão desenvolvendo isso e a criticidade. Então, quando eles estão convivendo uns com os outros, um chama um de tal coisa, o outro cabeça de não sei o quê. Errado. Sim, e entra o bullying aí, né? E um se acha melhor do que o outro porque inferioriza o colega do lado. Isso não é uma atitude de Cristo, né? Cristo, ele valoriza. É isso que você precisa fazer. As palavras que saem da sua boca, isso ensinar para eles que eles têm que valorizar os amigos e não maltratar. Exato. Porque agora na internet surgem diversas trends aí, novas modinhas para esse público, né? Infantil, adolescente, que traz muitos comportamentos errados. Então, quem é que está me ensinando? É Jesus ou é a tecnologia, o mundo? Né? Porque nós temos aí digitais influencers, né, que trazem comportamentos inadequados e eles reproduzem, porque ali eles estão aprendendo. Quem é que está ensinando? É a mamãe e o papai ou é a tecnologia? Ou é a internet? Então, isso daí, eles precisam ter consciência, tem que entrar com eles nessa questão, nesse assunto. Porque é uma fase muito vulnerável. Né? Muitas vezes, qual é a criança nessa fase que não tem um aparelho celular? A maioria sim, a maioria tem. Pode ter a baixa renda que for, mas um aparelho celular se tornou hoje em dia essencial. Por quê? É o principal. A mãe já está cansada, o pai já está cansado, não tem como dar atenção, o filho vai dar trabalho se estiver solto, então dá um celular na mão. Quem está educando hoje a nossa sociedade é a internet. Isso é uma realidade muito grande. Tem pais que estão atentos, que hoje em dia nós temos o ECA Digital, né, que está trazendo essa proteção à criança, porém nós sabemos que ainda há muita negligência, porque se acha, tá dentro de casa, tá protegido, e dá o celular na mão dele que tá tudo certo. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Nós, quanto igreja, nós temos que abrir os olhos para quem é que está ensinando hoje nossas crianças. Então, olha, no falar, o que eles estão reproduzindo? Está surgindo uma nova linguagem aí, não sei se vocês já perceberam. Já perceberam aí? Coloca aí nos comentários se você já percebeu, que eles estão surgindo com novos vocabulários totalmente desconhecidos para a gente. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que estudar, tem que pesquisar o que significam aquela linguagem nova que eles estão fazendo. Muitas linguagens vêm de jogos eletrônicos e eles estão fazendo essa troca dessa linguagem e a gente está aqui sem saber o que eles estão falando. Exato. Porque é uma outra forma de se comunicar que eles está surgindo hoje e é uma realidade na sociedade. E tem muita gente que se esconde atrás desses jogos. Pois é. É pano para manga, né? Essa temática é pano para manga, mas é importante essa fala. O que você está falando? Trazer isso para a criticidade, para que eles possam pensar no que eles estão falando e a forma que eles estão agindo com o outro. Eu vou trazer uma atualidade. Nós tivemos um caso, né, aqui em Belém, que um jovem de um patamar social elevado, que estava cursando uma faculdade de Direito, e qual foi a atitude que ele teve? Ele foi brincar com um outro indivíduo. Ele pegou uma arma de choque, saiu do seu carro, pediu para filmarem, porque ele achava aquilo a coisa mais legal do mundo, ele dá choque num morador de rua.
Uma pessoa que está totalmente à margem, que sofreu sabe lá quantas e quantas negativas, né, da sociedade. Não teve a oportunidade que ele teve. Então, ele se achou no direito de ir lá e brincar, como se fosse qualquer coisa, que não tivesse vida, que não tivesse... Então, ele achava aquilo super divertido. Hoje está passando por situações delicadas. E a mãe também está sofrendo as consequências da atitude do filho. Então, é importante, até essa lição, você convidar os pais a estarem presentes com você. Seria excelente. Para pensar, como é que eu estou agindo, né? Eu estou ensinando, de fato, o que diz a luz da palavra, que eu preciso amar o próximo, assim como eu me amo. Então, se eu amo, eu respeito. Se eu amo, eu quero bem. Se eu amo, eu busco tomar atitudes com o outro de uma forma legal, né? Nós vimos aí vários crimes virtuais cometidos por adolescentes, por pré-adolescentes, o mundo virtual que eles estão adentrando agora. Então, é uma questão que a igreja não pode fechar o olho. A gente precisa trabalhar isso com eles, precisa discutir, trazer essas discussões, debates, assim, em roda, para que eles possam, de fato, entender também. Exatamente. E no momento que você estiver reproduzindo o conteúdo da revista com o apoio da Bíblia, é fazer essa criança pensar, foi correta a atitude do jovem ao homem, que é o morador de rua? É isso que Jesus faria? Foi isso que Jesus fez quando ele viu uma multidão com fome? Vão todos embora, eu não tenho nada para dar para vocês. Eu tinha o que lá? 2 peixes, né? E 5 pães. 2 peixinhos. Só isso. E como é que Jesus ia alimentar uma multidão com um pouquinho de alimento? Mal daria para ele e para os discípulos. Mas ele fez o quê? Ele amou aquelas pessoas. Ele pediu permissão ao Pai e o milagre aconteceu. Jesus fez isso quando ele viu as pessoas pedindo ajuda, o cego, o aleijado. Jesus, ele abandonou as pessoas? Jesus, ele simplesmente disse para os discípulos deixar de lado as pessoas? Não, ele disse ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, muitas vezes a gente acaba deixando o simples, algo tão singelo de lado, que é cuidar de uma criança. E você que tem esse privilégio, é um privilégio, porque confesso para a senhora, tia Gisele, que o meu público, desde quando eu entrei na igreja, sempre foi os adultos. Sim. Mas quando eu cheguei no Tempo Central, eu não conhecia ninguém lá. Eu não pedi para trabalhar com ninguém, mas Deus me deu uma permissão numa situação que aconteceu, de que no momento da EBF aconteceu a ausência de um personagem, e lá aconteceu de que Deus me colocou no caminho certo de uma irmã, para eu poder trabalhar. E até agora eu estou aqui, 3 anos. 3 anos aprendendo, 3 anos me adaptando ao nosso amiguinho. 3 anos, são 3 anos que eu tirei aquelas práticas de adulto e me tornei uma criança. Coloquei para fora a criança que estava dentro de mim. Então, quando você está numa sala de aula com as crianças, seja de 0 a 3, 4 a 6, de 7 a 11 anos, você tem que vivenciar aquilo. Isso também serve até para as profissões de fora. Se a pessoa ela trabalha sem vontade, ela trabalha assim, sem gosto de fazer, ela não consegue ser feliz. Então ela tem que vivenciar aquele momento. Ela tem que ser o quê? Exemplo de fé. Exemplo de fé. Mas, na nossa revista, e também a nossa equipe técnica vai deixar o link, o QR Code na descrição do vídeo, você vai encontrar as figuras do PEC, onde você vai imprimir e vai complementar a lição do dia da Escola Bíblica Dominical. Mostrar para as crianças o que Timóteo está fazendo aqui na igreja. O que Timóteo estava repassando. Ele estava no lugar certo, ministrando a palavra de Deus. O jovem que praticou esse ato, ele praticou o amor ao próximo? Não. Pergunte para as crianças. Nosso amiguinho, qual é o nome do nosso amiguinho? Olá, tio. Tudo bem contigo? Tudo bem com você? Eu sou o Frederico. Oi, Frederico. Bonito. Muito bonito. Né? Frederico, Oi. Devemos maltratar nosso próximo, por mais que ele seja diferente de condições, seja de status, de posição, a gente devemos maltratar?
Não, tio, é claro que não. Olha, Jesus ensinou que nós devemos amar as pessoas, né? E eu não quero que aconteça comigo. Eu fico com muito medo se alguém vem aqui me bater, vem me falar palavras feias. Muito Não bem. devemos, porque senão a gente fica doente. É verdade. É. A gente fica doente da mente, que é o mental, o sentimental, o nosso coração dói, não é isso? Dói Frederico? muito. E será não que gosto. Jesus ele fica feliz ao ver o seu pequenininho sofrer, como foi a casa daquele homem? Ele quer a gente como? Anunciando o evangelho. Fazendo bem para as Fazendo bem. pessoas. Ele quer que saia da nossa boca o quê? Palavras boas. Olha que legal, tio. Eu Ó, Frederico, gostei vamos desse ver aqui, aí. palavras boas. Amor. O rapaz teve amor pelo homem? Não. Ele foi agradecido pela oportunidade que ele estava tendo de ter uma condição boa, tendo uma boa faculdade? Não. Ele teve paz dentro dele? Claro que não. Ele era feliz, sorria para o homem? Ele é... Não vou falar, porque Não fala. é palavra Não feia. fala, não fala. Pode falar. Então, crianças, é isso que deve passar, querido professor. São as palavras do bem. Amor, sendo grato, tendo paz um com os outros, sempre sorrir. Tá com problema? Papai bateu, tirou nota baixa na escola, tá com dor? Sorria. Ah, mas não sou perfeito, não importa. Somos imagem e semelhança de quem? De Deus. E tio, olha, eu aprendi na EBD, sabe o quê? O quê? Que a gente tem que aprender com Jesus, porque Jesus que tem palavras de bênção, Isso. palavras boas para o nosso coração, para nossa mente. É muito legal, Jesus ensina pra gente. Mas ali na internet eu vi muita coisa errada. Sabia? É muita coisa feia, tio. Eles estão ensinando tudo errado para as crianças. Isso não é legal. Não é legal. Então, aqui, Frederico, atitudes corretas. Quais são as atitudes corretas? Devemos cuidar da natureza, uns dos outros. Sim! Quem foi que deu para nós a natureza? Foi Deus que criou. E se a gente vê alguém de muleta, cadeira de roda, devemos empurrar, passar longe? Não, tio, não faz Devemos o quê? isso com as pessoas, não faz. Devemos respeitar, não é isso? Sim, respeito, amor. Ah, Frederico, quando tu tá na escola, tu tá merendando lá teu lanche delicioso que a tua mãe preparou, teu pai preparou, tu dá pros teus amiguinhos? Ou tu come tudinho? Quando meu amigo não trouxe, eu dou um pedaço para ele, que eu vou compartilhar. Jesus me ensinou isso, compartilhar. E se tu vê alguém jogar uma garrafa PET na rua, tu chuta como uma bola ou tu Não, bota na não lixeira? pode, tá prejudicando a natureza que Deus criou. Muito bem. E quando a mamãe diz pra você ajudar ela a lavar a louça, enxugar a louça ou colocar a toalha no varal, você obedece ou desobedece? Tio, eu vou te dizer uma coisa. Ih, agora vem o problema. O Frederico Eu vai fico, confessar. eu não quero, né, fazer essas coisas, mas porque Jesus me ensinou a obedecer. Aí eu vou lá, né? Eu faço, eu lavo, eu ajudo a minha mãe, mas depois eu fico tão feliz porque eu ajudei. Aí muda tudo. Então tu tem o quê? Um coração Puro! muito puro, muito bem, Frederico. É isso mesmo. Então, pra gente concluir, Frederico, devemos fazer o quê? Ser um bom exemplo. Seguir o exemplo de quem? De Jesus! Muito de Jesus bem. Cristo! Eu quero ser exemplo de Jesus. E Dá trabalho, tio. Dá trabalho. Dá trabalho. Muito trabalho. Não é fácil, tio. Não é fácil, mas a gente tem que fazer, não é isso? Mas é muito legal! Ó, Frederico, vamos pensar junto, Frederico. Quem é que te avisa na hora de comer quando a mamãe e o papai não estavam perto? Quem é? É a tua cabeça ou é a tua barriga? Ronca tudo aqui. Fica Então, roncando. assim como a tua barriga te avisa a hora de comer, Jesus ele te avisa a hora de ler a palavra, não é isso? Sim. Isso, muito bem. Então, quando você tá com a sua irmãzinha, eu sei que tu tem uma irmã, né? Eu sei que tu tem uma irmãzinha. Duas. Duas irmãs? É. Muito bem. Na próxima você traz para que a gente possa compartilhar a brincadeira. Você ora na hora da comida ou não com ela? Vai comendo logo devorado? Quando eu tô com muita fome, eu esqueço. Mas a mamãe me faz lembrar. Muito bem. Então, querido professor, são interações como essa. Você pode ter os recursos, você pode não ter os recursos, mas você pode conseguir transmitir. Nem porque a revista ela diz o quê? Os tópicos. Cuidado com ensinamentos errados. Primeiro tópico. O segundo, exercitar a fé é mais importante.
E o terceiro e último tópico, sendo o exemplo. Então, são coisas que a gente conseguiu desenvolver aqui, não lendo as revistas. A gente conseguiu repassar para vocês ideias, sugestões, materiais, né? Essa árvore aqui representa aquilo do melhor que Deus deu, o nosso patrimônio na terra. É através dessa árvore que a gente consegue colher as nossas frutas, e não em produções industriais. Então, quando você consegue transmitir isso para a criança, consegue interagir com brincadeira, com um boneco ou sem boneco, mas você consegue colocar para fora aquele sentimento, a criança ela vai se sentir amada na sala de aula. Ela vai ter um ambiente, por mais simples que seja, mas ela vai se sentir aconchegante. Talvez em casa ela não tenha, mas dentro da igreja ela vai ter. E quando chegar na igreja, normalmente, a maioria das vezes, as crianças vão lá e te dão um abraço. Porque, às vezes, ela pode não dar um abraço no pai ou na mãe. Alguma coisa a gente tem que avaliar. Mas ela chega a dar um abraço em você. Porque você cativou a atenção dela. Ela ganhou o seu carinho. Ela ganhou a sua atenção. É isso? Então, é isso que devemos transmitir. O amor ao próximo. O amor às crianças. Então, quando você terminar o conteúdo, você tem o que na nossa revista? Do Junior também tem atividade? Tem atividade. E muitas atividades. Olha, é muito legal ter essa atividade, porque entende-se que nessa hora eles já sabem ler e escrever. Claro que vão ter as exceções, aí você ajuda. Mas eles já têm o quê? Eles vão fazer a interpretação do texto e vão responder as perguntinhas. Ou você pode esconder o texto nessa hora que você já trabalhou. Isso. E ver quem foi que aprendeu, né? Fazer tipo uma provinha com eles. É bem legal também essa dinâmica que eles estão fazendo. Exatamente. Aqui, já abrange esse outro público com essa outra habilidade. E que aula maravilhosa, né, tio? Exato. Que aula maravilhosa. Muito rica. A gente tirou esse momento para aprendermos e passar para você esses conteúdos riquíssimos. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? E o Frederico, sabe que ele vai orar junto com a gente? Bora convidar o Frederico para orar? Convidar o Frederico para orar, juntamente com os nossos amiguinhos também. Vamos dobrar nosso joelho, convidar as crianças para orar. Todas as crianças, você vai juntar e juntos a gente vai orar ao Papai do Céu. Né, Frederico? Vamos orar, tio. Bom, Papai do Céu, vamos ensinar as crianças. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por mais um dia. Por mais um dia. Mais um ensino. Por mais um aprendizado. Mais um pelo aprendizado. alimento, pela casa, pelo papai, pela mamãe, por todos aqueles. Por tudo isso. Pela igreja, pela oportunidade de estarmos com o Senhor. Sim, então, Senhor. que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém! Querido professor, que você possa ser abençoado com esses conteúdos. Compartilhar, comentar, curtir e, tia Gisele. E amar também as crianças, né, gente? Exato. No Abril Azul, nós precisamos aprender para a gente acolher, para a gente dar o suporte que eles precisam. Quando a gente aprender um pouquinho sobre eles, procurar conhecimento sobre essas pessoas neurodivergentes, né, que são autistas, TDAH e muitas outras crianças aí que precisam de um olhar diferenciado. Faça o acolhimento, acolha a criança, acolha a família. A gente está trazendo aí a palavra de inclusão para todas as pessoas, porque Jesus ele foi e é a pessoa mais inclusiva de toda a história. Então, nós não podemos também fechar nossos olhos para isso, tá bom? Acolha, dê o suporte que eles necessitam. Eles precisam de você, eles precisam de mim, eles precisam de todos nós. Certo? Amém. Obrigada, Deus te viu? abençoe. Até o próximo encontro. Se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.